Olá para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje recebemos em nossos estúdios as doutoras Luciana e Carolina para falar um pouquinho sobre este mês tão importante da conscientização sobre a amamentação, que é o Agosto Dourado. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês. E eu já vou começar perguntando aí por que a gente celebra esse mês de agosto, né, como esse importante ato de amamentar as crianças, os bebês. Boa tarde, tudo bem? Prazer, sou a Caroline. Boa tarde, eu sou Luciana. E então, assim, a gente tem esse mês, né, do Agosto Dourado para realmente a gente mostrar para as pessoas a importância desse alimento, né, que tá aí pronto, né, vem da natureza, que é tão natural mesmo, mas que ao mesmo tempo vem cheio de estigmas, dificuldades, e realmente a importância da gente fazer com que todo mundo tenha um conhecimento da importância desse alimento, tanto para o bebê quanto para a mãe e até para a sociedade, né? Pela questão de doenças, internações e tudo mais. Então, esse mês realmente para a gente celebrar mostrar para as pessoas que, porque com quanto mais conhecimento e estudos, né, mais a gente consegue facilitar tudo isso. Doutora Lu, o leite é muito precioso mesmo, então? Então, o leite é extremamente precioso, né? É tão precioso que até hoje ninguém conseguiu fazer uma fórmula igual ao leite materno. Por mais conhecimento e tecnologia que se tenha hoje em relação às fórmulas lácteas, né? Elas se aproximam em alguns componentes do leite materno, mas elas não conseguem ser iguais e substituir o leite materno em sua grandeza, né? De nutrientes, de água, de proteção de proteínas protetoras, né, como imunoglobulinas. Então, realmente é muito precioso. Legal. E, doutoras, apesar de ser um ato muito lindo, né, que esse mês é bastante enfatizado isso, há muitas dificuldades que as mamães passam. O que vocês mais observam, né, na clínica? Mamães de primeira viagem com mais dificuldades? Ou isso é em geral, né? Quais são os principais fatores que vocês destacam, tanto de dores ou das dúvidas mesmo que elas têm, né? Isso é bem interessante, assim, porque nenhum filho é igual ao outro, né? E assim como nenhum filho é igual ao outro, amamentar também é diferente, né? Então, existem várias dificuldades, sim. Acho que as mais presentes, assim, tá em relação à pega do bebê, né? Que nem sempre ela é adequada e com isso acaba, às vezes, machucando, né? O seio materno. A Carol tá amamentando, né? Ela tem uma bebê pequena, então acho que ela teve uma experiência bem vasta e bem real nesse momento para poder contar pra gente. Então, assim, né? A gente sabe que o leite materno, ele é o alimento é o alimento ideal para a criança, porque ele vem pronto na temperatura certa e ele se adequa às necessidades do bebê naquele momento, né? Logo, a gente tem que entender que isso muda, então, a cada mamada e durante o próprio dia, tudo isso muda. Acho que as maiores dificuldades, primeiro, é em relação a pega, então, que a Lu comentou, realmente, assim, nem todo bebê nasce sabendo, eles sabem sugar sim, mas às vezes eles não conseguem pegar direito no mamilo, porque a boca da criança tem tem anatomia diferente, aí o mamilo da mãe, então esse conjunto para a gente acertar a pega do bebê com o seio da mãe, às vezes tem alguns ruídos, né? Mesmo que não, foi tudo maravilhoso, então essa mãe foi abençoada, esse bebê suga bem, pegou bem, mesmo assim machuca um pouco, porque é uma região sensível, então mesmo estando tudo bem, a sensibilidade acaba às vezes atrapalhando um pouco, dói, né? Hoje em dia nós temos o laser, então tem várias enfermeiras, enfim, hoje em dia é muito mais fácil esse acesso para a gente fazer, para reduzir essa sensibilidade também, ajudando tanto no tratamento de fissuras, né? E a gente tem as fonos que ajudam muito nessa questão da pega, tudo. Então, mesmo estando tudo bem, a gente contém essas questões já de dor na amamentação. Passado tudo isso, nós, lá pelo quarto, quinto dia, dependendo do tipo de parto, nós temos a apojadura, que é um momento que o leite realmente desce, que essa mama fica cheia, engurgitada. E aí, se ela tá muito cheia, o bebê não consegue pegar direito. E também é um momento que a gente pode... Então, às vezes tá tudo indo bem, de repente tem apojadura,
a mãe acaba fazendo às vezes mastite, aí é um outro momento de fazer fissura também. Então, nesse momento, uma consultoria de amamentação às vezes pode ser muito importante para ajudar nesse momento, né? E que nem a Lu falou, nenhuma amamentação é igual a outra. E aí, tirando tudo isso, então, digamos que foi tudo bem, conseguimos organizar a pega direitinho, não, né, não tá mais doendo e tal. Aí começam os momentos em que a criança começa a chorar. E eu sempre costumo dizer, quando você deu uma mamadeira de 150 ml de fórmula, ninguém daqui uma hora vai virar e falar assim, essa criança tá com fome. No peito, sim. No peito, como ninguém vê a quantidade que esse bebê mama, primeiro motivo de choro é fome. É fome. É fome. E o que acontece? Se eu der leite para essa criança, se eu der o seio, essa criança sempre vai aceitar. Porque o sugar pro bebê, ele é prazeroso. Ele tira dor, ele traz conforto. Então não é só questão de fome que a criança vem pro peito. E é instinto, né? Nessa Isso fase aí. de vida é instintivo, né, mamar? Isso. Só que aí todo mundo, viu? Tu tá dando, ele tá com fome, ele tem fome. E aí vem muito aquela questão, eu não tenho leite suficiente para essa criança, porque eu não enxergo. Então, tem muito essa questão, além das questões físicas e tal, tem a questão das pessoas ao redor de às vezes não apoiarem mesmo, e não é porque as pessoas falam, eu não tô apoiando. Não, elas falam, não, acho que você tem que amamentar, mas eu acho que você não tem leite suficiente. E por último, eu sempre falo que assim é o cansaço, né? Então, eu estou assim amamentando exclusivo minha filha quase 6 meses, daqui 2 semanas a gente completa 6 meses de aleitamento exclusivo. E eu vou com, assim, os únicos momentos que eu cogitei não aleitar ela foram os momentos de extrema exaustão, madrugadas, acordada e tudo mais. Então, o cansaço, porque a mamadeira, qualquer um dá. O pai, a avó, qualquer pessoa passando na rua pode dar mamadeira. O peito é exclusivo da mãe. Então, apesar dessa, é uma entrega muito gostosa, é uma conexão maravilhosa, mas ela cansa muito. Então, com certeza, muitas mães devem desistir nesse processo, porque você, às vezes, cansa. Né? Então, são várias coisas. E tem o fator emocional também, né, do aleitamento, porque ao mesmo tempo que você tá ali provedora, você é um ser humano único e aquele bebê é um ser humano único, né? Então, você se sente extremamente responsável por aquele ser, como é toda a maternidade, mas no fato do aleitamento é que aquela criança depende de você para sobreviver, né, em termos de alimentação. Então, isso pesa bastante para a mãe. Por isso, o apoio da família nesse momento é extremamente importante, né, do aleitamento, porque entender que a mãe tem que estar ali presente, mas que ela tem que estar bem, que ela tem que estar bem alimentada, que ela tem que tomar bastante água para produzir bastante leite, que ela tem que ter umas horas de descanso. Então, quando a família está junto, e principalmente o pai, que é o ser ali mais próximo nesse momento, né, facilita bastante para as mães amamentarem e manterem o aleitamento, né, porque realmente é muito cansativo. E nessas questões externas entra aquela questão de as pessoas opinarem que até os 6 meses é exclusivamente leite, né? Ai, falta água, falta chás, como que vocês trabalham com isso, doutora? Isso é uma visão antiga, principalmente das avós, né, assim, mas não é necessário, tá, gente? O leite materno, ele é rico em água, né, ele tem a quantidade de água suficiente para hidratar o bebê e alimentar ele durante esse período de 6 meses exclusivamente ao seio, sem necessidade de nenhuma complementação. Isso pode se prolongar até os 2 anos, doutora? Isso. O ideal, na verdade, né, é a gente manter pelo menos até os 2 anos. Mas eu sempre gosto de dizer que quem determina o desmame é a mãe. Porque, claro, o ideal é o binômio, mas eu sempre falo, a hora que a mãe também começa a cansar, a gente tem que botar na balança, né, até onde que vale a pena. Então, o ideal realmente, a gente sabe que o leite materno tem os seus benefícios, principalmente nesses 2 primeiros anos de vida. Por quê? Porque o organismo da criança está em franco crescimento nesses 2 primeiros anos. O cérebro da criança cresce 80% até os 2 anos de vida. Então, por isso que o leite materno é tão importante nessa fase, junto com uma alimentação saudável, tanto da mãe, porque o leite materno muda conforme a alimentação da mãe, e depois também quando a gente começa a introdução dos alimentos com 6 meses. Então, essa fase dos 2 anos é importante por isso. Mas realmente até os 6 meses, pela questão, o intestino da criança é pronto para receber o leite. E ele
não introduzir alimentos nessa fase diminui chance de alergias, né? Obesidade, pressão alta, diabetes no futuro. Então, realmente vale muito a pena investir. E por que os 6 meses? Né? Porque as pessoas falam, mas por que não com 5? Então, todos os estudos que são baseados em leite materno, as fórmulas tentam imitar ao máximo o leite materno. E foi nesses estudos, para fazer as fórmulas, foram vistas qualidades do leite materno que, após os 6 meses, realmente se percebeu que o leite já não tem mais caloria suficiente para manter esse bebê que está aumentando sua demanda energética. Então, por isso que com 6 meses nós temos o leite mais alimentação. E até então, tudo que o bebê precisa está ali. E ele não deixa, tanto que a gente mantém o aleitamento, porque ele ainda é necessário junto com a alimentação. Até o primeiro ano de vida ele acaba sendo ainda o principal alimento, né? A gente sempre conversa com as mães em relação à introdução alimentar, né? Porque aí gera aquela confusão assim, não, agora então não precisa mais do leite, mas vai começar a comer. Não, é um conjunto, né? E é um desmame gradual. Mas geralmente isso se dá naturalmente, que é o que a Carol falou. Quem decide o desmame é a mãe junto com o bebê, né? É o binômio ali que vai decidir conforme a demanda de cada criança. E, doutora, esse período de aleitamento materno, ele gera algumas vantagens para a mãe do bebê? Com certeza, com certeza. Além de ser uma coisa emocionalmente muito gratificante, ele reforça o vínculo entre a mãe e o bebê, né? Tem aquele olho no olho, tem aquele carinho, tem aquele momento que é só, né, do binômio. Tem a redução também do câncer de mama, né? A liberação de hormônios que aumentam a contração uterina, então reduz o útero ao seu tamanho normal mais rapidamente, ajuda no emagrecimento, que todas as mães querem, né? Logo que nasce, ficar bonitinhas, né? De volta, ajuda bastante, né? Questão de liberação de hormônios de alegria, bem-estar, né? Tudo isso ajuda com um aleitamento materno. Complementando, então, a Lu comentou que, né, quando amamenta, o útero contrai, através dos hormônios, contrai mais, né? Então, reduz chance de sangramentos no pós-parto imediato também. E reduz chance de ter diabetes no futuro. A mulher também, a mulher que amamenta tem menos chance de ter diabetes, então vale a pena. É um conjunto, né? Bem bacana. E, doutoras, a gente precisa lembrar que a amamentação é um direito garantido para as mães e para os bebês também, né? Que, se vocês querem ressaltar esse ponto, né, que muitas vezes as mães precisam trabalhar ou precisam dividir a rotina com o bebê e com o trabalho, né, é mais complicado para as mulheres isso. Isso, então existem leis, né, que realmente reforçam essa questão do aleitamento, principalmente para a mulher que vai voltar ao mercado de trabalho. Então, para quem trabalha em regime CLT, a gente sabe que a licença maternidade é garantia por 120 dias, né? Então 4 meses após o nascimento do bebê. E até essa mãe, se ela se ela amamenta o seu filho, ela tem direito de até os 6 meses sair por meia hora por período, né? Então meia hora no período da manhã, meia hora no período da tarde, para garantir o aleitamento do seu filho, né? E tem inclusive alguns incentivos fiscais para algumas empresas que se eles estenderem a licença maternidade dessa mãe para 6 meses, essas empresas também ganham alguns incentivos fiscais. Então é algo que realmente vale a pena a gente manter, principalmente se a gente considerar que quando você volta ao trabalho fica um pouco mais difícil você manter o aleitamento. Mas não é impossível, dá bastante trabalho, enfim, eu sou prova viva porque eu voltei a trabalhar com 2 meses, nós profissionais liberais a gente acaba tendo esse problema, né, um pouquinho mais difícil assim, mas com uma boa organização e com uma boa rede de apoio e tirando leite, né, a gente consegue manter essa questão da amamentação. Então às vezes não é fisicamente, você não consegue estar presente para aleitar o bebê, mas você pode, então, tirar esse leite e depois trazer para casa de volta para que a pessoa que está cuidando desse bebê ofereça esse leite ao invés de uma fórmula, né? Dá muito mais trabalho? Com certeza, porque é um período que, né, você vai lá, então, né, tem aquela pausa, mas se você tem direito a essa pausa, então você vai lá, ordenha, armazena certinho, tem que ter umas questões de higiene,
mas nada também muito absurdo que não se possa fazer. Então, em qualquer lugar que a gente tenha uma copa, essa mãe pode ir ordenhar leite e guardar, armazenar numa geladeira, né? Para no final do dia levar para casa o leite para guardar ou já oferecer para o bebê, né? E assim a gente consegue proteger a amamentação da mãe para que você mantenha esse aleitamento até os 6 meses. Ah, mas então já que vai ordenhar, dá fórmula, é mais fácil. Sim, é mais fácil, né? Mas eu sempre falo que o caminho mais fácil não é o que a gente quer para os nossos filhos. Geralmente a gente tenta procurar o melhor para os nossos filhos, né? Então, e vale a pena, assim, eu estou nesse caminho, assim, dá bastante trabalho. Eu falo que nos horários que eu vou ordenhar, que eu deixo um pouquinho de leite para ela, se precisar, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar fazendo qualquer outras coisas, mas eu tô lá ordenhando leite para ela. Mas chega um momento que no início é cansativo, mas depois você fica até orgulhoso, falar assim, olha quanto leitinho que eu tenho guardado aqui, se ela precisar, sabe? E tudo isso com uma rede de apoio, assim, não tem como, né, ainda mais se a mãe tem que sair de casa, né, faz bastante diferença. Então ter uma rede de apoio que possa, né, eu graças a Deus fui abençoada, então eu consigo ir trabalhar e voltar pelo fato de eu ser profissional liberal, conseguir organizar meus horários para isso. Mas para quem tem que ficar o dia todo no trabalho, também temos essa opção de manter. E doutora, sobre essa periodicidade, né, as mamães perguntam quantas vezes elas precisam amamentar, ou é sempre que o filho pede, elas podem dar mamar? Como que vocês fazem essa orientação, né, sobre as vezes que eles mamam? Então, a gente sempre fala em amamentação em livre demanda, né? Mas a livre demanda ela é um pouco complicada para quem vai voltar a trabalhar, né? Então ela funciona muito bem quando você está em casa. Mas de qualquer jeito, quando o bebê vai crescendo, vale a pena você tentar ir organizando uma rotininha, e isso as mães vão entendendo. Desde que você entenda que você tá tranquila, então seu bebê mama, sai tranquilo do peito, não tá com fome e tal, você vê que não é toda hora que você precisa dar o peito para matar a fome, né? Então ensinar esse bebê a se acalmar. Acalentar, né? Isso, exatamente. né? Acalmar o bebê de outras maneiras, né? Claro que nos primeiros 2 a 3 meses ali é bem difícil, né? Então o recomendado é a livre demanda. Isso. O bebê tem vontade, tem fome e tá ali, né? Tá à disposição. Mas geralmente esse é o período que as mães estão de licença. Quando elas retornam ao trabalho, geralmente o bebê já está num ritmo mais ou menos a cada 3, 4 horas, né, de mamada, e aí se consegue estabelecer uma rotina. E rotina é fundamental para a criança, tá, gente? Rotina é uma coisa que tem que ser estabelecida, né, de uma maneira que seja bom para as pessoas da casa, né, para a família. Mas ajuda muito, e os bebês eles vão se adaptando a isso. Legal, doutoras, e pra gente ir encerrando nossa entrevista, eu gostaria que vocês destacassem algum mito que vocês ouvem no consultório sobre a amamentação que vocês, né, mais ouvem ou que é mais recorrente, para vocês compartilharem com as mamães. Então, existem várias coisas, né, assim, mas eu acho que a mais, assim, que a gente ouve é o leite fraco, né? Não existe leite fraco, né, gente? O leite, ele é adequado para cada criança, né, a partir da sua mãe. Então, assim como você gerou aquela criança, você vai ter condições de alimentar aquela criança da melhor maneira que ela necessita, que é com sua própria produção do seu leitinho materno, que é adequadinho para o seu bebê. Então, não precisa ficar preocupada em relação a isso, né? Que mais outras coisas? Em relação à quantidade, né? A gente sempre fala que, eu não tenho leite suficiente. Então, estudando, assim, a gente chega a uma conclusão de que cerca de 10% das mulheres realmente não vão ter leite suficiente para o seu filho. Mas lembrando que a gente tem, então, não é suficiente, você consegue, então, complementar, né? Então, leite materno mais fórmula, ok. Mas se a gente começa a conversar, no geral, a gente vê que é muito mais do que 10% que as pessoas falam, eu não tive leite suficiente. Ou seja, a gente chega à conclusão de que realmente faltou informação, né? E o que é o importante que eu sempre reforço? Então, para a mãe ter leite suficiente, né? Já tiramos o mito de que todo leite ele é bom o suficiente para aquele bebê, ele tem as qualidades que precisa. Para eu ter leite suficiente para esse bebê, preciso de algumas questões. Então, primeiro, eu preciso estar com o tanque cheio. Eu só vou conseguir andar se eu tiver o tanque cheio. Então, tomar bastante líquido e me alimentar, né? Não adianta, então a Lu comentou, quero emagrecer logo.
só pela amamentação você já gasta uma energia extra, então você pode continuar comendo igual e tão saudável quanto. Então, comer bem, beber bastante líquido e pôr o bebê no peito. O organismo, a natureza, ela é maravilhosa. Se o corpo entender que o bebê precisa mais, ele vai produzir mais em poucos dias. Assim como se o bebê não vier tanto ao peito, o organismo vai falar, eu não vou mais produzir tanto, vou reduzir. Então, quanto mais esse bebê vem ao seio, mais esse corpo vai entender que precisa produzir leite, desde que ele tenha o tanquinho cheio para andar. Bacana, doutores. Agradeço a presença de vocês aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? E aguardamos vocês para novas pautas. Então, Obrigada. tá bom, nós é que agradecemos. Obrigada. Encerramos o nosso Talking Day. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima.